7h45 já está nos estúdios da Massa e você vai dar volume no rádio para ouvir o enfermeiro Emerson Mendes, da Serra Média, para darmos sequência à pesquisa de perfil de epidemiologia dos pacientes com infarto que ele vem realizando. Emerson, cara, desde já parabéns pelo teu brilhante trabalho. Tu não és médico porque tu não quer, rapaz. Tu entende muito da coisa. Bom dia. Bom dia a todos do estúdio, bom dia a todos os ouvintes da Massa FM. É uma honra estar aqui pela segunda vez, falando de uma patologia que é uma das patologias mais agressivas, né, no mundo todo, não só no Brasil, como de forma mundial. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, né? E dentro dessas doenças, né, o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, ele se destaca justamente pela sua agressividade, né, e seus números de morte e deficiências, né, depois do caso acontecido. Antes de passar para a Rita e para o Alessandro, quantos anos tu está nesse mercado, nessa área? Eu trabalho já com urgência e emergência há 20 anos. Em urgências e emergências móveis, né, no caso de serviço de ambulância. Do SAMU, da minha cidade, que eu sou pernambucano, até aqui nas Serras Gaúchas, o qual hoje eu presto serviço para a Serra Média. Então, estou há 20 anos no mercado trabalhando com urgência e emergência. Parabéns à direção da Serra Média, foi muito feliz ao contratá-lo, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Bom, só para o ouvinte se situar um pouco melhor, na verdade essa é a segunda vez que o Emerson traz informações referentes a essa pesquisa. Então hoje as informações que ele traz são totalmente novas, porque tu esteves aqui lá por junho, julho, né? Isso, foi em junho de 2023, né, o qual me chamou a atenção números de casos de infarto que a Serra Média vem atendendo. E daí a empresa, né, o nosso diretor Marcelo Fogaça abriu as portas para que a gente utilizasse a ferramenta do sistema IRIS, né, que é a tecnologia que a Serra Média utiliza, para a gente monitorar esses pacientes, para a gente conhecer quem são esses pacientes que a gente tá atendendo. Nada melhor do que a gente saber com quem a gente está lidando, porque a gente se prepara melhor para isso. Não tenho dúvida. Informação é tudo, né? Informação é tudo. Inclusive, agradecer a vocês pelas informações que vocês estão dando aqui para a população, né? Esse serviço de utilidade pública é bem importante também. De lá para cá, Emerson, o que tu percebeu que mudou? Segue tudo na mesma trilha? O que te chamou a atenção? Isso, foram uma média de quase 7 meses de pesquisa, né? No total de 54 pacientes. Isso dá uma média aí de quase 2 casos por semana de infarto. E o que me chama muito a atenção é que esse perfil epidemiológico, ele partiu muito para o lado masculino. Então, hoje, né, as pessoas que mais sofrem infarto aqui nas Serras Gaúchas são homens, acima de 60 anos de idade, o qual são pessoas que não fazem nenhum tipo de dieta e não fazem atividade física. Então, o vilão da história está aí. Tá? É numa dieta inadequada e a falta de atividade física. A questão do fumante não te chamou muita atenção? Isso. Também na pesquisa a gente colocou um item sobre o tabagismo, né? E a maioria dessas pessoas, eu tenho aqui, por exemplo, 43% de pessoas que não são fumantes. Então, assim, é um número que me chamou a atenção nisso. Que a gente esperava que ia encontrar pacientes fumantes envolvidos nesse sistema de IAM, e o qual a pesquisa não aponta isso. Aponta pessoas que não fumam, mas o vilão da história está aí, entre a dieta e falta de atividade física. Eu te faço uma pergunta. Dentre esses que não têm uma dieta regrada, que não se cuidam, também são esses pacientes que não procuram o médico, não fazem aqueles exames periódicos? Isso, né? A princípio, Rita, eu vou te agradecer, né? Que as mulheres estão de parabéns aí. Eu tenho 15% dos casos são do sexo feminino, então as mulheres estão se cuidando muito mais que os homens. E respondendo a sua pergunta, sim. Alguns sinais, né, já mostram para a gente, como por exemplo, eu tenho aqui 63% de pacientes que já são hipertensos. Então, ou seja, a hipertensão é uma doença silenciosa, o qual isso prova que os homens não estão fazendo realmente esses exames periódicos, não estão fazendo um acompanhamento médico. E aí a pressão arterial é o primeiro sinal de doenças cardiovasculares. É somente para os ouvintes da Massa FM entender melhor como é que acontece isso. Então, vamos imaginar que as nossas artérias, nossas veias, é um cano de passar água, no caso o sangue. Imagina o cano da pia da cozinha da senhora, o qual ela foi obstruída. Quando se a senhora for tirar aquele cano ali, vai entender que ali está cheio de gordura do resíduo do alimento que a senhora lavou ali sua louça. Então essa mesma gordura, né, entre aspas, teoricamente, está dentro de nossas veias. Essa gordura, na linguagem médica, é chamada de placa de arteroma. Já tem o primeiro diagnóstico, que é arteriosclerose. E o primeiro sinal da arteriosclerose é o aumento da pressão arterial, que como o volume está parcialmente obstruído, o coração tem que fazer mais força para passar pelo aquele sangue no local que está mais estreito. Então, isso já demonstra um sinal
que o sistema cardiovascular já está em sofrimento. Então, a pressão arterial é o primeiro sinal disso. Baseado no que você colocas aí, fica mais do que esclarecido que não tem como virar as costas para a pressão alterada, né? Isso, não tem como virar as costas. Percebeu que aquela dorzinha de cabeça associada à tontura, aquela dorzinha de cabeça associada a alterações visuais, né, uma dispneia, né, uma falta de ar a qualquer esforço. Então isso é sinal que teu sangue não está circulando bem e aí está faltando nutrientes em alguns tecidos. Uma outra coisa também de pressão arterial a pessoa percebe que está urinando menos, por mais líquido que a pessoa venha ingerir, mas na hora de fazer o xixi ali você percebe que o xixi está de coloração diferente, está mais amarelado, está com um odor que saiu da característica do odor da urina, né? Então, assim, já são sinais que o teu rins também está sofrendo. Então, as células alvos, né, da hipertensão é justamente o sistema renal, sistema respiratório, o cardíaco, que é aquela aceleração do coração a qualquer esforço, e essas dores de cabeça associadas à tontura, alterações visuais. Então, isso é sinal que já está entrando aí numa emergência hipertensiva. Quais são as causas do infarto? As principais causas. Pronto, a principal causa do infarto é justamente o deslocamento dessa placa de arteroma. O que acontece? Essa gordura dentro desse vaso sanguíneo... Ela viajar com sangue. Isso, ela se desprender dali daquele epitélio e aí ela encontrar um vaso menor que ela. E ela vai obstruir aquele vaso. Esses vasos é muito comum, são as coronárias, né, que são vasos de calibre menor. E aí essa placa de arteroma faz essa obstrução desse vaso e dali em diante o músculo cardíaco não recebe o sangue. E aí é o que a gente chama de isquemia cardíaca. E aí essa isquemia é a morte desse tecido, o qual vem com aquela dor típica, que é a dor no peito, a falta de ar, e aí o coração ele deixa de funcionar por conta disso. Tem um ouvinte aqui que está perguntando, Emerson, na verdade ele está fazendo uma constatação. Ele disse que percebeu que nos últimos tempos, pelo menos na visão dele, os infartos têm ocorrido com uma faixa de idade muito menor do que ele acompanhava. O que você poderia dizer em relação a isso? Na verdade, assim, com o avanço da tecnologia, né, vamos dizer assim, hoje a idade ele aumentou. Né? Tem uma pesquisa italiana, o qual ele diz que hoje o comportamento da população é como se o adolescente fosse até os 40 anos de idade. Então, até 40 anos de idade, ainda é considerado um adolescente ou aquele adulto jovem. E você veja aqui que na pesquisa que fizemos, a partir de 60 anos, são as pessoas que mais sofreram infarto. Eu tenho aqui 65% dos homens acima de 60 anos. Então, são públicos ainda muito jovens que não era para estar acontecendo isso. Mas tem casos de pessoas que estão na faixa dos 50, 40 Sim, também, né? Tem. Menos que isso inclusive na pesquisa apontou aí entre 20 e 30 anos, né? Teve 3% de pessoas de entre 20 e 30 anos que sofreram infarto. É um público ainda menor, mas também chama atenção por questão da idade. E uma outra... Bom, num momento ímpar como esse, quando a gente recebe um profissional da área, sobretudo um profissional que pesquisa, que se dedica, né, que faz essas constatações, a gente não pode se furtar em abrir o espaço para, de uma forma menos técnica possível, passar algumas dicas caseiras do que fazer quando alguém sofre um infarto ou se depara com alguém sofrendo um infarto. Isso, por exemplo, o andor epigástrico, por exemplo, aquela dor aqui no estômago, ele pode ser confundido com angina, né, que é a dor no peito. Então, uma dica que eu dou muito é o seguinte: se você está sentindo um desconforto na caixa torácica, entre ali a região do peito e a região abdominal, você pressiona o seu fundo do estômago e aquela dor aumenta, então provavelmente é um problema gástrico, né? Uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa desse tipo. Mas se a pessoa pressiona o fundo do estômago e a sensação é que a dor diminui, aí eu tenho um problema cardíaco, então já é um sinal de alerta. É uma forma de tirar a dúvida. De tirar uma dúvida. E uma outra coisa, caso não consiga diferenciar isso, a princípio é pedir ajuda, ligar para o seu plano de saúde ou ligar para a rede do SUS, que é o 192, que é o SAMU, e se manter em repouso enquanto essa ajuda chega. Porque se teu coração está em sofrimento, qualquer esforço físico para esse coração é muita coisa. E daí ele pode importante esse detalhe, até vou fazer um chamamento especial aqui. Veja bem, no caso de infarto, que a gente não pode confundir com AVC, né? São duas coisas diferentes. No caso de infarto, não é interessante fazer esforço, por menor que for. Por menor que for. Então, se manter sentado, de preferência na posição sentada, usar o telefone, pedir ajuda, 192 do SAMU, ou ligar para o seu plano de saúde e pedir uma ajuda médica. Enquanto essa ajuda chega, se manter o máximo possível de repouso. Porque qualquer esforço para o coração é como se ele fosse fazer uma maratona e ele não está preparado
para fazer esse esforço no momento. Quanto mais rápido ele bate, mais sangue ele acelera, ele circula. Ele vai precisar de mais sangue. Como eu tenho uma veia obstruída, esse sangue não vai chegar. E daí ele vai parar de funcionar por conta disso. Eu gosto muito de comparar o nosso coração como se fosse uma bomba de água, de poço artesiano. Então, se, por exemplo, faltar água dentro do sistema da bomba, ela queima. Ela tem que circular água por dentro dessa bomba. Então, a mesma coisa é o nosso coração. Ele tem que circular sangue por ela. Então, se eu tenho uma veia o qual obstruiu e não chega sangue nesse coração, ele vai querer bombear isso e não tem, e aí ele vai deixar de Entra em funcionar. colapso. Entra em colapso. Emerson, quais são os procedimentos necessários para o infarto? Bom, a principal causa, né, a gente pode falar assim, a fisiopatologia é justamente o excesso de peso. Então, eu já deixo uma dica aí para os ouvintes da rádio Massa FM. Existe um aplicativo chamado IMC. Em todos os telefones tem esse aplicativo IMC, que é o índice de massa corporal. Ali você só precisa alimentar com 2 dados, sua altura e seu peso. E o próprio aplicativo vai dizer se você está com peso ideal, ou se está com sobrepeso, ou se está com obesidade, tipo 1, 2 ou 3, e o grau, o risco de infarto em cima desse sobrepeso. Tem também a questão da gordura localizada. Eu já ouvi informação de que se a gordura for mais localizada na região abdominal, Isso. a situação é mais complicada Mais ainda. complicado. Existe a circunferência abdominal, né, entre homem e mulheres, e daí uma circunferência abdominal acima de 45 centímetros no homem já é um sinal de um risco para o infarto. Homem 45 e mulher 35 de circunferência abdominal. Esses pacientes que vocês socorreram e que foram hospitalizados, pelo que eu acompanho, a maioria acaba salvando-se, né? Isso. A minha pesquisa ela foi feita em cima de pacientes que tiveram sucesso, né? Tiveram, assim, aqueles pacientes que evoluíram para óbito, a gente descartou nessa primeira fase da pesquisa. Porque muitas vezes vocês nem entram em ação numa situação como essa. Isso, né? A Serramed ela tá um passo na frente do problema, né? Então, assim, primeiro agradecer, né, ao Marcelo Fogaça, que é o nosso diretor da empresa, o qual ele abriu a porta para a emergência, para essa pesquisa, e dentro da pesquisa a gente entendeu a necessidade de adaptar uma ambulância específica para esse problema. Então, hoje a Serramed ele tem uma ambulância com um eletrocardiograma conectado à internet, o qual a equipe de enfermagem, quando chega no conveniado, né, com a suspeita de infarto, a gente já ali naquele momento já faz um eletrocardiograma e via internet esse eletrocardiograma ele já vai para a central de regulação médica, o qual o médico regulador ele já dá o diagnóstico de infarto. Isso Ou seja, o médico tem acesso a essa informação antes mesmo do paciente chegar no hospital. Então a gente já tem 80% do diagnóstico fechado. Então essa comunicação entre o nosso médico regulador com o médico do hospital que vai receber o paciente, ele já tem 80% do diagnóstico fechado. Veja, muitas vezes, até onde eu sei, vai para Caxias ou Porto Alegre, né? Isso, né? No primeiro momento, já se abre o protocolo de infarto ali mesmo, ainda dentro da ambulância, com medicamentos específicos para isso, né? O qual a gente também já adaptou essa ambulância para isso. E daí o paciente ele já inicia o tratamento precoce ainda em transporte. Em muitos casos, 2 horas de antecedência. Temos aí 2 horas, que é a janela, né, para um tempo, para uma janela terapêutica, que é o que a gente chama para ter uma boa resposta, uma boa conduta no resultado final do tratamento. Então, se a gente consegue fazer isso em tempo hábil, então a resposta é muito boa, o qual esses pacientes ele tem uma boa resposta terapêutica e uma qualidade de vida pós-infarto melhor do que aqueles pacientes que demora a diagnosticar, que demora a chegar no centro hemodinâmico depois de 2 horas. Então, isso hoje a Serramed está um passo na frente do problema, o qual é uma vantagem muito grande para os pacientes conveniados. E isso serve como modelo, né, que poderia ser implantado no SUS. Imagino que a ideia, né, a inteligência que um empresário teve de colocar isso. Imagine isso a nível de município, a nível de estado, quanto que a população ganharia, né, com uma ambulância específica, tipo adaptar uma ambulância do SAMU específico com a tecnologia hoje que a Serramed utiliza. Então a população aí, então eu tenho em caso, nessa minha pesquisa de 6 meses aí foram 54 pacientes, então digamos que isso aí cairia mais da metade, então cairia para 20, né, ou menos do que isso, se a gente tivesse esse diagnóstico precoce. Para encerrar, eu não posso deixar de perguntar. Ansiedade é uma doença nova que surgiu de uns anos para cá. O que é que tu tem? Ansiedade. Ansiedade pode causar um infarto? Se a pessoa já tiver essa predisposição para isso, por exemplo, eu já sou obeso, já sou hipertenso, eu já tenho um diagnóstico de arteriosclerose, né, a ansiedade vai acelerar o batimento cardíaco. E aí é aquela coisa, quanto mais rápido o coração vem acelerar, mais combustível ele precisa.
É a mesma coisa de um carro. Se eu vou andar 100 km por hora, ele vai consumir mais combustível. O combustível do coração é o sangue. Se eu tenho uma deficiência em fornecer esse sangue, o coração vai entrar em falência, por questão de ansiedade. Hoje a gente chama isso de doenças psicossomáticas, né? Existe já um diagnóstico novo que são a síndrome do pensamento acelerado. Essa tecnologia, nesse mundo de informática, hoje deixa o cérebro da gente bem acelerado. E se o cérebro está acelerado, meu coração precisa acelerar. E eles precisam de combustível, que é o sangue. Então, para isso, eu preciso que os meus vasos sanguíneos estejam bons, estejam limpos, para que forneça esse combustível necessário para o funcionamento. Conversamos com o enfermeiro Emerson Mendes, da Serramed, e que nos deu grandes dicas sobre o infarto. Obrigado pela visita, parabéns pelo teu trabalho, o microfone fica à disposição. Eu que agradeço a vocês mais uma vez e aproveito a ferramenta, né, de comunicação para fazer um alerta para a população aí gramadense e canelense em fazer atividade física, né? Hoje as pesquisas também já apontam que só basta 20 minutos por dia de atividade física que você deixa de ser sedentário. Então 20 minutos é praticamente nada. Eu posso muito bem deixar o meu carro 3 km antes do meu trabalho e fazer esses 3 km de caminhada todos os dias. Vou levar em torno aí de 15 a 20 minutos fazendo essa caminhada, o qual eu vou deixar de ser sedentário, eu já diminui o meu risco de infarto simplesmente por questão de fazer uma caminhada de 20 minutos durante o dia. Pode ser uma caminhada, pode ser um ciclismo, né? Qualquer atividade física. Eu digo muito que o ser humano ele foi feito para se movimentar, que não pode a gente ficar parado. Antes de ir embora também, está chegando aí o inverno, né? A estação fria não está muito longe. E tem alguma dica em especial com relação à questão do frio, da troca de temperaturas? Sim. A minha pesquisa ela dá continuidade, ela não para agora, né? Porque aí justamente eu quero pegar esse período de frio, porque existem estudos também, o qual, períodos mais frios, nossos vasos, ele diminui o volume, né? O que a gente chama de vasoconstricção. E o calor dilata. E o calor dilata. Então, a tendência é a gente ter um maior número agora nesse período de frio que estamos iniciando. Perfeito. Vou comprovar isso dando continuidade. E certamente vai voltar aqui para levar aos ouvintes da massa o relato do terceiro momento da pesquisa, né? Isso, já fica intimado. Parabéns, meu caro Emerson Mendes, enfermeiro. Parabéns ao pessoal da Serramed. Ritinha, teu pitaco final rapidinho. Que todos tenham uma semana maravilhosa e de tarde eu tô aqui de novo com todos vocês. Aramis Ângelo Júnior, um abraço. Jorge Moreira, um abraço. E Djalma Couto, um abraço. Bom dia. Pitaco final, Martins. A todos um grande abraço, boa semana também. A gente volta amanhã, 7 da matina. Bom dia, Brasil. O que tem pra hoje? Primeiro dia da semana, ou segundo já, hein? Segunda-feira. Sorrir, agradecer, prosseguir. Estou indo pro Amarelinho da Massa e vem aí, Jefferson Câmara no Manhã da Massa. Bom dia, Brasil. Sorria, mete um sorrisão no rosto e vai. O melhor está por vir, acredita? Tchau, fui. Na Massa FM, o seu dia tem mais alegria. Em instantes, Manhã da Massa. Massa FM. Microfone aberto. Patrocínio. Sorri Fácil Canela. Centro Óptico. Círculo Saúde. Sicredi Pioneira. Unishop Lavanderia Sucesso. DF Sul.